Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que é especial em formato de entrevista, Trump contra o mundo e o fim do Brasil na presidência do BRICS. A gente vai receber hoje novamente o professor Tomás Pauliello para falar sobre esse momento importante e crítico do multilateralismo, agora, no Bom Dia Fim do Mundo. E nesse episódio especial, hoje a Giovana Girardi não vai estar aqui com a gente, mas a Marina Amaral está aqui, então deixa eu cumprimentar ela, minha colega do Fim do Mundo. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Eu e a Marina já vamos voltar aqui para falar com o nosso convidado de hoje, mas antes fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Se você estiver nos escutando no Spotify, na Apple, pode nos deixar 5 estrelas. Se estiver nos assistindo no YouTube, pode deixar um comentário bem legal pra gente. Além, é claro, de compartilhar o programa aí nas suas redes sociais. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco da entrevista, logo depois da vinheta. Bom, então vamos começar então esse primeiro bloco. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Ele já esteve aqui no Bom Dia Fim do Mundo, mas o papo foi tão bom e também aconteceu tanta coisa que a gente trouxe ele aqui novamente, né, para bater esse papo com a gente. Então hoje o Bom Dia Fim do Mundo recebe o professor Tomás Pauliello, coordenador do mestrado profissional em governança global e formação de políticas internacionais da PUC São Paulo. Tomás, obrigado por voltar aqui para o Bom Dia Fim do Mundo. Eu que agradeço o convite, um prazer participar aqui com vocês. Bom, então, como a gente já falou aqui na abertura do programa, nessa semana agora, na verdade, a gente teve a última reunião com o Brasil na presidência do BRICS, e esse encontro justamente acontece nesse momento de, enfim, turbulência geopolítica, né, a partir aí da reeleição do Trump, que inclusive aí já fez algumas declarações novamente, né, sobre isso. E aí, acho que para a gente começar esse papo, Tomás, você poderia falar um pouco sobre esse momento, o peso dessa correlação de forças, o que esse peso traz para as organizações multilaterais? Tá. Eu acho que esse momento é um pouco decisivo assim, para a gente compreender novos alinhamentos do ponto de vista da política internacional. A eleição do Trump mudou as coisas, eu diria. Mesmo na política externa brasileira, se você for olhar a partir do ponto de vista do Brasil, um discurso que era muito enfático de não alinhamento, de tentar se equilibrar em boas relações com os Estados Unidos, com os países europeus, mas também com a China e com a Rússia, então os sócios ocidentais, digamos assim, os sócios dos BRICS, ele já parece ter uma nova formulação. Assim, claro que o Lula, o governo brasileiro, não vão se opor diretamente aos Estados Unidos, até porque nesse momento isso representa um risco. Né? Como a gente estava falando aqui antes de começar, o Trump ameaça com tarifas, principalmente tarifas, né? Tem sido, eu acho, a ladainha do Trump, assim, né? Da forma de impor as posições dos Estados Unidos internacionalmente. Então, claro que todo mundo está cauteloso, assim, digamos, né? Em relação ao que vai acontecer com os Estados Unidos. Por outro lado, também, eu acho que, de maneira generalizada, uma percepção de que não é possível contar com os Estados Unidos. Dali não vai sair muita coisa do ponto de vista também de cooperação, de desenvolvimento de novas iniciativas e assim por diante. Então, tem uma corrida geral, não só dos países dos BRICS, mas inclusive de antigos aliados dos Estados Unidos. Antigos não, são aliados ainda, né? Mas que estão em muito mais maus lençóis agora. Como o México e o Canadá, os países europeus, da busca por novas parcerias. E eu acho que o Brasil enxerga isso como oportunidade. Quer dizer, vai vir gente bater na porta do Brasil, querendo ter acesso a esse nosso mercado interno, que é enorme, aos recursos naturais brasileiros e assim por diante. E eu acho que o BRICS, nesse contexto, também acho que tem uma oportunidade. A própria expansão dos BRICS já demonstrou um pouco isso, né? Quer dizer, trazendo mais países para dentro, se expandindo. Eu acho que potencialmente também virando um fórum de coordenação em outras áreas, além do que já tem de coordenação econômica, etc.
Então, professor, eu vou justamente voltar um pouco atrás para você explicar um pouco o que é o BRICS, né? Uhum. Se você puder fazer tipo uma comparação, para a gente ter uma ideia, que a gente tem blocos bem econômicos, como o Mercosul, você tem blocos defensivos, como a OTAN. O BRICS, qual que é exatamente o acordo que existe ali entre aqueles países? O que ele significa concretamente para os países que participam dele, né? Essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que às vezes é frustrante responder o que eu vou responder. Mas eu acho que até ele é um pouco superestimado do ponto de vista do que ele. Não do que ele representa muito, mas o que ele faz, o BRICS, o que ele implementa é pouco. Né? Não tem, o BRICS não tem muita institucionalidade, exceto o novo Banco de Desenvolvimento. Acho que é ali onde tem algo que, inclusive, pode durar para além dos BRICS. Né? O presidido pela Dilma. Que é presidido pela Dilma Rousseff. Que é um banco de financiamento para o desenvolvimento internacional. Tem financiado muita coisa em termos de transição energética, obras de desenvolvimento nos países membros, os países que acessam o banco. Tirando isso, eu acho que o BRICS surge ali, o contexto de surgimento do BRICS é o pós-crise econômica ali de 2008, 2009, aquele momento, né? Que já era um momento que demonstrava que a partir dos Estados Unidos poderia se produzir crise. Né? Aquela crise econômica começa nos Estados Unidos e atinge de maneira muito importante a Europa, como a gente falou, uma região que é muito ligada aos Estados Unidos, dependente economicamente e assim por diante. E naquele momento, outros países, todo mundo vai se lembrar da declaração do Lula, né, falando uma marolinha e tal, outros países passaram menos afetados por essa crise. Ela afetou bastante o Brasil. Acho que a gente também, isso, né? A declaração do Lula ficou famosa, mas a gente sentiu depois, no governo Dilma, ali, principalmente, as consequências dessa crise. E acho que até hoje ela repercute. Do ponto de vista da política internacional, ela repercute bastante, porque é quando há um realinhamento ali da organização do G20, por exemplo, ganha força, né? Os países mais desenvolvidos percebem que não vai andar o negócio se não trouxerem esses países emergentes, economias emergentes para o debate. E o BRICS surge daí também um pouco, né? Eram economias emergentes muito diferentes entre si, né? Sempre foi um grupo bastante heterogêneo, assim. Mas todas essas economias menos atreladas aos Estados Unidos, ou seja, um pouco mais autônomas, e que surgiam como grandes economias a nível global. De lá para cá, a China despontou mais ainda, né? Então, eu costumo interpretar o BRICS também fazendo essa diferença da China, que acho que hoje já é difícil discordar de que seja uma grande potência. Emergente ainda, né? Diferente da Rússia, que é uma grande potência desde o século XIX, mas decadente mais do que emergente, né? Assim, então, e aí, África do Sul, Índia são mais parecidos com o Brasil? A Índia hoje, do ponto de vista econômico, já superou o Brasil e vai se tornar uma das grandes economias do mundo, uma das economias que mais cresce. A Índia está passando por uma transformação importante. E a África do Sul menor, né? A África do Sul, uma potência regional. Todas elas potências regionais. Aliás, isso é uma coisa importante para falar sobre os BRICS, né? Porque, de origem, a definição do grupo é pelo viés econômico. Mas eu prefiro enxergar as relações internacionais, isso, né? Entendendo os polos de poder, potências e tal. Os Estados Unidos seguem sendo a grande potência, né? Assim, ainda a gente percebe, né? Pelo que a gente viu acabou de acontecer no Oriente Médio, ainda muito, muito importante, alguns diriam até hegemônico em determinadas regiões. Enquanto que a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul e mesmo os outros países que depois entraram, são muito mais caracterizados como potências regionais. Então, o BRICS poderia ser caracterizado dessa maneira, né? Como uma articulação de potências regionais. Como falei, a gente tem que sempre colocar a China em outro lugar, porque a China é essa potência regional, mas hoje já com alcance global. Não tão importante quanto os Estados Unidos em termos da sua influência, mas já aparece, eu acho, em outro patamar, eu diria assim, né? Então, Mas isso traz desconfiança, por exemplo. A gente viu o Trump agora trazer esse discurso contra o BRICS, dizendo que quem
adotar as políticas anti-americanas do BRICS, vai ter uma tarifa de 10%. Ele já tinha, assim, surgido contra a ideia de circular outra moeda, as negociações serão feitas em outras moedas, senão o dólar. E o fato da China estar no BRICS, isso aumenta essa hostilidade? E eu também queria que você falasse um pouco como a Europa vê o BRICS, a União Europeia vê o BRICS e a própria China. Que oportunidade é para ela? Ótimo. Eu acho que cada vez mais o BRICS parece para o mundo como o grupo dos países que estão sob influência da China. Cada vez mais. Acho que mesmo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, é uma coisa para a gente considerar também. Eu vi hoje de manhã, eu ouvi uma crítica, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast, falou-se pouco da reunião dos BRICS e tal. Eu tenho dúvida, assim, né? Porque no mundo se falou menos ainda do que no Brasil. O fato de estar acontecendo no Brasil, a gente ainda deu uma visibilidade para isso. Eu fui procurar, né, ontem, me preparando para conversar com vocês e tal, notícias na Europa, nos Estados Unidos, pouquíssimo. Muito comunicado de imprensa muito protocolar, assim, e tal, sem muita análise. Então, de novo, né, é um pouco frustrante às vezes falar isso, mas acho que às vezes pode ser que a gente superestime o que os BRICS são de fato. O significado é importante, né? Então, acho que para entrar na sua pergunta. Do ponto de vista dos Estados Unidos, pela declaração do Trump, acho que dá para perceber que o Trump considera o BRICS um grupo hostil aos Estados Unidos, de alguma maneira, né? Anti-americano, com as iniciativas de tentar desdolarizar o comércio internacional e assim por diante. Do ponto de vista da Europa, com vários... Eu tenho contato com outros professores, né? Assim, o meu círculo são outros professores da área de relações internacionais e tal. E os professores que eu conheço, com quem eu conversei, que estão na Europa, se surpreendem com a nossa interpretação de que o BRICS é um bloco, uma iniciativa econômica de países emergentes, economias emergentes, que busca financiamento de políticas de desenvolvimento. Não, é um bloco geoestratégico da China em busca de parceiros, em busca de uma nova esfera de influência e tal. E eu, pelo meu lado, falo, olha, no Brasil, pouquíssima gente interpreta dessa maneira. Então, eu acho que tem visões distintas a partir de onde você olha para os BRICS. E do ponto de vista, eu diria, né, a gente sabe menos, mas do ponto de vista da China, eu acho que pelo lado da China também, cada vez mais, tem uma tentativa de trazer países para a sua esfera de influência. Então, sendo uma geoestratégia. potência emergente, a potência vai buscar produzir uma esfera de influência. Como os Estados Unidos têm, a China também vai buscar ter. É um país cada vez mais importante, mas não tem, né, esse grupo de países que estejam, de alguma forma, atrelados politicamente a ela. Com o perfil da China, que é muito pragmático, né? Que não está relacionado a questões ideológicas, a tipo de regime, de forma de governo. A China, nesse sentido, parece, por exemplo, com a política externa mais dos países do sul global. Pragmática, não escolher parcerias, onde houver uma oportunidade, né, de parceria econômica ou mesmo de parceria estratégica, estamos abertos a isso. A China parece ter agido até esse momento dessa maneira. E até ampliou, né, com o Irã, a Arábia Saudita, né? E isso que a gente fica um pouco curioso, né? O que esses países que parecem tão, né? Sim, exatamente. O que esses países que são tão diferentes assim, eles têm em comum com a política externa? Você já até começou a entrar um pouco, né, nesse assunto, mas porque eu imagino que se para especialistas causa divergência, assim, tentar definir, tá mais imaginando para os ouvintes, né? É difícil essa salada. O que eles têm em comum? Pois tem pouquíssimo em comum, na real. Assim, porque os blocos, em geral, se estruturaram ou por terem interesses muito claros, agir numa pauta, né, numa agenda. Então, países em desenvolvimento, países, né, agora, por exemplo, a iniciativa que o Lula está anunciando, de uma coordenação de países de floresta tropical. Isso. Eles têm um perfil, mesmo sendo muito diferentes, estando em diferentes regiões do mundo, eles têm uma pauta específica sobre a qual eles podem agir. Ou, do ponto de vista regional, como os blocos econômicos se organizam, principalmente, né? A União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, a ASEAN, tem um recorte regional ali que parece
eu diria assim, facilitador da integração econômica, né? Você constrói uma ferrovia ligando dois países, uma estrada, reduz a necessidade de visto, sei lá, o que quer que seja. No caso dos BRICS, o aspecto regional não está colocado. Eu fiquei pensando, vindo para cá, o Brasil é o único país das Américas. Sim. Né? Assim, então, parece distante até, né, do que tem sido feito e tal. Eu acho que um dos aspectos era esse, como eu falei, de serem economias emergentes, mas cada vez mais muito díspares. Sim. A própria Rússia, quer dizer, ela é uma economia do mundo em desenvolvimento, é o antigo segundo mundo. Foi uma potência durante todo o século XX com a União Soviética, muito industrializado, escolarizado, bastante diferente do que é o perfil de outros desses países. A China cada vez mais desponta como um país também, em vários sentidos, um país desenvolvido. Se não ainda em termos humanos, mas rapidamente também tem se desenvolvido em termos humanos. E, por outro lado, agora entram países muito pobres, como a Etiópia, o Egito, né? Países até muito menos desenvolvidos do que o Brasil, com todos os problemas que a gente conhece do país. Então, eu acho que marcaria assim, esse aspecto de serem potências regionais, como eu falei. Todos os países, mesmo esses que entraram agora, com uma boa capacidade diplomática. Vou fazer um parênteses aqui, aliás. Vários desses países foram países importantes nas coalizões ali, ou nas tratativas para a organização, ao longo do século XX, do movimento dos não alinhados, né, disso que é o terceiro mundismo, digamos. Falou Etiópia, o Egito, a Indonésia e a Índia, principalmente, eram 4 dos líderes ali da Conferência de Bandung e tal. Então, eu acho que talvez seja um pouco a cara que esse chama... Não faz sentido ser um movimento dos não alinhados hoje, porque não tem mais o conflito bipolar. Também não tem mais sentido falar o terceiro mundo, porque passou o período da Guerra Fria. Mas seria o que é, entre aspas, o terceiro mundismo, talvez, articulado para os nossos dias atuais. Agora, o BRICS é pequeno para representar toda essa diversidade do que é o Sul Global, né? Reivindicar para si, falar em nome de todo o Sul Global, eu acho demais também, assim, né? Tem muito país, inclusive os países da América Latina, com os quais o Brasil tem, aí sim, muito mais integração estratégica. Difícil que o BRICS fale em nome de Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, embora alguns desses eventualmente possam vir a entrar no grupo. Beleza. Perfeito, professor. A gente vai continuar com esse papo, mas antes a gente vai agora para um breve intervalo e depois já voltamos para a segunda parte dessa conversa aqui com o professor Tomás Pauliello. Bom, e antes de começar esse segundo bloco, gostaria de lembrar que estamos na última semana da campanha que a Pública tem aberta para investigar o império das bets, que vem tomando conta do Brasil aí, destruindo vidas pelo caminho e tendo uma atuação tanto quanto duvidosa. Se você quiser apoiar essa investigação, a hora é agora. Você pode acessar apoie.apublica.org ou fazer um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. O seu Pix vale mais do que qualquer aposta. Então vamos voltar aqui para a entrevista com o professor Tomás Pauliello. Marina, você quer começar? Sim, eu fiquei ali, quando você acabou a entrevista falando do Sul-Sul, de que o BRICS não chega a representar o Sul-Sul, fiquei pensando no Brasil, né? Porque a política externa brasileira, desde o Lula, pelo menos, ela tem essa cara muito forte, né? De uma liderança dessa cooperação Sul-Sul. O que você acha que mudou do primeiro mandato do Lula, quando ele chegou com o Celso Amorim, Samuel e todo aquele povo, para agora em relação a essa política? Boa pergunta. Eu acho que o Brasil segue essa liderança. Curiosamente, no BRICS é onde ele pode exercer menos essa liderança, porque cada vez mais, como a gente falou aqui, a China vira a voz principal, né, do que acontece a partir dos BRICS. Só para fazer um comentário a respeito disso, no ano passado, quando se discutiu a expansão dos BRICS, o Brasil foi, a princípio, contra. Por quê? Acho que ele já percebia que quanto mais gente entrar, mais dilui né? O Brasil já era uma de 4, 5 letras ali. Quanto mais letra tiver no BRICS, menos ele vai representar. Depois, ainda negociou a entrada da Argentina, tentando trazer, como a gente falou aqui, um país que é muito mais próximo do Brasil, tanto do ponto de vista geográfico, quanto a Argentina é um parceiro
histórico do Brasil diplomaticamente desde os anos 80, né? Então, parecia que o Brasil ainda teria alguma margem ali para manobrar o BRICS a seu favor. E daí, com a eleição do Milei, o próprio Milei não quis entrar nos BRICS e a Argentina acabou não vindo, né, junto com essa entrada de outros membros. Demonstra de novo, né, assim, o Brasil um pouco fora de lugar, parece, em algum sentido, nessas articulações do BRICS. Agora, a gente vê em outras iniciativas o papel do Brasil muito importante. Essa aproximação do Brasil com outros países do Sul, ela, em geral, se deu de maneira muito estratégica também, principalmente para atuar na esfera multilateral. Então, por exemplo, na OMC, né, quando o Brasil articulou vários outros países em desenvolvimento para colocar algumas políticas de comércio, para proteger algum grau também de protecionismo para que esses países pudessem se desenvolver. Depois, essa liderança do Brasil nas COPs, por exemplo, importantíssima, né? O Brasil como um articulador dos países em desenvolvimento ali nos debates, desde antes das COPs, né? A gente pode colocar ali desde a Rio 92, um papel do Brasil articulando com países em desenvolvimento para se contrapor aquelas políticas ambientais que a princípio vinham dos países mais desenvolvidos, que eram muito preservacionistas, mas sem dar muita contrapartida para os países em desenvolvimento, principalmente no apoio ao desenvolvimento que depois se articulou como desenvolvimento sustentável. É exatamente uma ideia que vem dessa conciliação, né, dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então, eu acho que você perguntou o que mudou. O multilateralismo, de lá para cá, perdeu muita força. Né? Então, a gente fala da ONU. Cadê a ONU? Né? Assim, é uma coisa até espantosa. Conflitos acontecendo. A ONU foi fundada para garantir a paz ou para tentar articular processos de paz e tal, totalmente ausente. Ver os A OMC palestinos que eu sendo tinha... mortos Pois é. e a ONU ali, A gente né? vê várias outras manifestações e da ONU Já virou meme, praticamente. pouca decisão, né? Pouca decisividade, se é que existe essa palavra. A OMC sumiu. Trump anunciando tarifa, colocando tal, a OMC que era exatamente para tentar garantir a abertura comercial, maior, né, aumentar o grau de trocas a nível global, faliu, né? Faliu entre aspas, né? Mas quero dizer, perdeu o seu papel histórico. Então, essa articulação sul-sul nas esferas multilaterais parece cada vez menos fazer sentido também. E daí o BRICS é uma alternativa, digamos assim, interessante. Né? O G20, como eu falei aqui também, eu acredito que vai se manter esse discurso, por exemplo, aparece nos BRICS, inclusive nas declarações, para a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Isso, Né? apareceu Uma pauta agora, antiga, essa né, declaração final. do Brasil para ser incluído como um membro permanente do Conselho de Segurança. Agora, se não tem ONU, não tem motivo para também achar que é tão importante assim estar no Conselho de Segurança. Ele vira uma coisa cada vez mais simbólica. Então, eu diria que a principal mudança, claro, excetuando o que a gente já falou aqui, a emergência da China, quer dizer, cada vez mais desponta uma nova grande potência, a outra grande mudança, eu diria que parece que vão caducando, né, esses arranjos multilaterais que foram tão importantes ao longo do século XX. Uhum. Infelizmente. E assim, especificamente sobre a diplomacia brasileira, né, sobre essa entrega e o fim, né, esse fechamento do Brasil na presidência dos BRICS. Você já comentou alguns exemplos, mas dá para dizer um marco importante, assim, quais foram as principais vitórias e derrotas, por exemplo, do Brasil nesse período? Tá. Eu acho que antes, quer dizer, dali para fora, trazer a reunião dos BRICS para o Brasil fez parte de uma retomada a partir do governo Lula da política externa brasileira, né? O próprio Lula falou quando foi eleito, o Brasil voltou. E eu acho que esses eventos que o Brasil tem sediado são uma forma de dar materialidade para isso, né? Então, a COP agora no final do ano talvez seja a culminação desse processo, assim. E os BRICS quase que eu acho que preparam para isso, né? Inclusive trazendo, por exemplo, a questão do financiamento climático, questões ambientais e tal, que eu acho que faz parte dessa tentativa do Brasil de ir colocando essa pauta em vários outros fóruns, como o G20, por exemplo, que a gente falou aqui, para chegar ali na COP com alguma capacidade de entrega também.
Então, isso que eu falei, né? Não pensando na reunião dos BRICS especificamente, mas na simbologia dela, eu acho que tem essa caracterização do Brasil voltar a um protagonismo internacional, que decaiu muito ao longo do governo Bolsonaro, né? Vou fazer um outro parênteses aqui, isso é importante, porque eu vi também, já vou reagir, sem nem ter feito essa provocação aqui, mas de coisas que eu li. De gente falando que o BRICS é uma coisa ideológica do PT no governo, do PT no poder e tal. Sim, a gente teve governo Temer e Bolsonaro, nenhum deles saiu do BRICS. Nenhum deles fez nenhuma iniciativa, na verdade, para fazer ruído com o BRICS. A primeira viagem do Bolsonaro, depois de toda aquela crise e tal, foi para a Rússia, para encontrar o Putin. É assim, eu acho que dá para perceber que essa questão ideológica interna do Brasil não está colocada para os BRICS. Não é uma coisa esquerda-direita, não é uma coisa lulismo, bolsonarismo, ou o que quer que seja, né? Então, acho que até é bastante consensual no Brasil da importância dos BRICS. A questão mais é para onde vai levar, né? E o que ele representa, o que simboliza e tal. Agora, dentro do BRICS, como eu falei, o Brasil teve algumas, entre aspas, derrotas no período, né, trazendo até aqui. Teve um pouquinho de ruído, né, em relação a isso, a inclusão de novos membros. O Brasil acabou sendo vencido, né, nessa questão. A questão da Argentina talvez tenha deixado um ruído. A outra coisa que aconteceu foi o Brasil também impediu ou trabalhou para impedir a entrada da Venezuela. No momento que teve ali uma crise, né, a partir do processo eleitoral, o Lula entrou como um mediador ali, né, para tentar garantir as eleições abertas na Venezuela. O Maduro passou por cima das coisas que tinham sido decididas com o Lula, e daí o governo... Eu estou falando do Lula, claro, né, não é o Lula em si, mas é a representação do governo brasileiro. Daí o governo brasileiro atuou para também segurar a entrada da Venezuela. Também porque eu acho que naquele momento significaria aquilo que a gente já falou aqui. Bom, estão entrando todos os países que têm algum atrito com os Estados Unidos. Vai entrar Cuba, vai entrar Venezuela, vai entrar o Irã. Então, acho que, sabe, segura. Também tem esses outros que são neutros ou que até têm proximidade com os Estados Unidos e tal. Não sei se para frente o Brasil vai conseguir continuar segurando esse tipo de iniciativa. Mas ficou ainda pelo menos isso, assim, né? O Brasil, pelo menos do ponto de vista das Américas, quem manda dentro dos BRICS ainda é o Brasil. Ele escolhe quem vai entrar, quem não vai e tal. Não sei se isso vai se manter ao longo do tempo. Agora, tem ganhos, eu acho, do ponto de vista dessa declaração, que são ganhos brasileiros, né? A discussão sobre inteligência artificial e sobre tecnologia, que é uma discussão que está muito quente no país. Então, isso até é uma repercussão da política interna do Brasil lá nos BRICS, né? E a questão climática ambiental, que eu acho que isso é pauta do Brasil internacional e que vai acabar sendo representada dentro dos BRICS muito por força dos esforços brasileiros. Então, a gente vai justamente para essa questão, né? O Brasil agora ele deixa a presidência dos BRICS, mas ele já está nesse processo da presidência da COP, que tem sido um processo que o Brasil tem ganhado muito destaque, né? Inclusive, essa inclusão do financiamento na declaração final dos BRICS, do financiamento para o clima, eu acho que ela pode ser vista como uma influência brasileira mesmo, né? O que você acha como é que o Brasil vai conseguir continuar exercendo essa liderança na COP com o multilateralismo enfraquecido? O que ele pode fazer para que a COP não seja, no fim, uma coisa sem grandes resoluções, vamos dizer assim? Olha, essa também, já falei outras vezes aqui, é uma boa pergunta, assim, para pensar um pouquinho. Porque eu acho que a COP, ela ficou sob um grande risco a partir do momento que o Trump foi eleito. É uma COP sem os Estados Unidos, é uma COP que tem toda a possibilidade de não entregar, porque não vai se fazer concertação climática sem os Estados Unidos, né? Uma economia das maiores economias do mundo, ainda um líder de emissões, também um líder em vários sentidos das economias de transição, né? Então, mais a China. Aliás, eu vou fazer um comentário sobre isso depois. Eu fiquei pensando se essa aliança China-Brasil ela não pode ser estratégica na COP, Então, por exemplo. eu acho que sim.
Tinha uma brincadeira que se fazia lá atrás sobre os BRICS, que os BRICS eram o discurso do Brasil e o interesse da China. O Brasil dava a casca, assim, o lustre do mundo em desenvolvimento, do sul global, e a China entrava com a produção industrial, o interesse econômico e tal. Por isso eu acho que eu ia comentar sobre isso do ponto de vista da economia, as economias... Nem sei mais o termo correto. Eu ia falar economias limpas, não são limpas, obviamente, né? Economia verde, como quer tratar. A China é uma potência nisso. Energia... Eles emitem mais, mas eles estão produzindo tecnologia. Produzem verde. muita tecnologia, né? Então, energia solar, carros elétricos, o que quer que seja, né? Das várias áreas onde a gente vê desenvolvimento nesse sentido. A China tem muito interesse. Virou uma exportadora, né, dessas novas economias. Então, faz sentido que a China, né, tenha bastante interesse econômico, inclusive, em política de financiamento e assim por diante. E o Brasil também, claro, né? Então, o Brasil também o Brasil é as duas coisas. Ele é um consumidor dessas tecnologias, mas também, hoje já, né, produz tecnologia eólica, entre outras. Então, isso é um pouco contraditório sobre a COP. Talvez a ausência dos Estados Unidos permita que a COP seja um grande sucesso do ponto de vista do que ela pode prometer. Porque os Estados Unidos não vão estar lá para barrar também, né? Sim! Então, pode ser uma declaração maravilhosa. Tem o principal opositor histórico de grandes declarações, tal, que tem sido os Estados Unidos, não vão estar. Por outro lado, na implementação, sem Estados Unidos, como a gente falou aqui, o negócio não anda. Então, vejam, né, tem aí um paradoxo, eu diria, da COP. Ela pode ser muito bem sucedida no que ela promete, mas sem Estados Unidos, dificilmente o negócio vai andar como a gente gostaria para fazer essa transição energética, assim por diante. Tá certo. Maravilha, professor. Obrigado aí. Acho que hoje você acabou trazendo um quadro Luz no Fim do Túnel na sua resposta, nessa última resposta. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@apublica.org. E o Bom Dia Fim do Mundo é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos com programas para todos os gostos e ouvidos. Depois que terminar o Bom Dia Fim do Mundo, procura aí pela Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas deixa eu me despedir da minha colega do Fim do Mundo, Marina Amaral. Um abraço, Marina. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Um abraço, gente. Até a semana que vem. Quinta-feira, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Às 17h30 na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo.